Oiê, Eli. Oi, deu certo. Noite. Deu. Deixa eu Tá subir me um pouquinho ouvindo, aqui. Li? Tô. Você tá me ouvindo? Eu tô, tá ótimo. Só levantar um pouquinho mais aqui. Deita aí. É que a gente põe, mas eu fico embaixo, aí eu fico menor. Vocês estão me ouvindo? Oi, Cá, oi, Magá, vocês estão ouvindo? Eu e a Eli, bem? Olá. Amanda, Ninguém fala só. responde? Ah, então tá bom, então tá bom. Sim, sim, sim. Oi, Dê. Se eu Que tá ficar... tudo certo. Ah, então tá, dá pra ouvir, sim, tudo certo. Deixa eu ver, vamos esperar mais um pouquinho. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da importância dos cuidados bucais na gestação e no primeiro ano de vida do bebê. Eu acho que é um assunto super importante, mas que não é muito falado, né? A grávida tem um monte de coisas que ela tem que se preocupar, médicos, exames, enxoval e afins, e de repente o cuidado com a boca, com os dentes, não é muito falado e ela não sabe, na verdade, a importância, né? E também os pequenos, né? No começo aí da vida deles. Então, eu queria que você começasse a falar um pouquinho pra gente qual que é a importância da grávida procurar uma dentista. Ah, deixa eu apresentar, né? Que eu vou falar, a gente se entrou, já nem falei. A gente vai conversar um pouquinho hoje com a doutora Eliane, que é a dentista que trabalha lá com a gente na clínica, e eu pedi para ela falar um pouquinho sobre essa importância dos cuidados na boca e nos dentes da gestante e nos bebês no primeiro ano de vida, né? Então conta um pouquinho, vamos falar primeiro da gravidez. O porquê que a grávida ela tem que procurar uma dentista quando ela descobre que ela, a mulher, né? Quando ela descobre que ela está grávida. Bom, boa noite para todo mundo. Então, assim, o que acontece? A mudança hormonal, desde o começo, a gente até pede para quem tá já no pensamento de engravidar, né? Porque tem bastante mulher aí que já vem com essa, não, vou, né? Vou engravidar, vou me preparar para engravidar, até para já fazer um acompanhamento, né? Do consultório, fazer um acompanhamento com o seu dentista, né? Ou procurar, de repente, alguém mais especializado, ou que nem lá na clínica que já tem todas as áreas, né? E para deixar tudo em ordem, porque assim, a mudança hormonal, logo no início da gestação, é muito grande. Né? Então, toda essa bagunça dos hormônios, tudo aflorando, então, ele causa, a principal causa acaba sendo a inflamação da gengiva, tá? Então, assim, esses hormônios bagunça tudo, e aí começa o sangramento da gengiva, né? Quando vai na escovação, no fio dental, e isso ocorre um monte de problemas futuros durante a gravidez, né? Então, já desde o começo, já tem esses probleminhas aí quanto a sangramento e tudo mais, né? Mas isso E pode ser prejudicial para a gestante pode ser se ela não prejudicial. cuidar, né? Se ela É, não for é só um pode sim. sangramentozinho, É, depois vai é. passar. É justamente isso, porque assim, é só um sacramentozinho, não, ou nem pensa que está relacionado, né, à gravidez, O ao processo da problema, gestação. assim, a mudança hormonal, que isso faz o aumento, né, dos hormônios, e a prostaglandina, a citocina, que são os principais quando tem já inflamação, né, já uma inflamação maior, que é o que causa o parto prematuro, que até assim na live passada comentou, do parto prematuro. Tá? Então, quando a inflamação já está vamos dizer, num nível mais avançado, tá? E no final, né, principalmente da gestação, isso pode acontecer. O parto, né? O O parto parto prematuro. prematuro.
O parto Então, quer prematuro. dizer, o problema na boca pode causar um parto Um prematuro, parto prematuro. Um parto né? prematuro. Então, é assim, né? Tem vários outros fatores, né? As gestantes, né? Tem muita gestante que fala, ou que vem depois, né? Depois da gestação fazer um tratamento. E aí eles falam assim, mas eu fiquei grávida e, nossa, meus dentes quebraram, né? Ou a gravidez fez meus dentes ficarem mais fracos. Na verdade, não é que eles ficam mais fracos. Você tem que ter uma alimentação balanceada, né? Porque não é que o seu cálcio todo vai só para o bebê. Não, né? Então, assim, não é esse, daí não é um problema. Você tem sim, né? O cálcio vai, mas não que você vai ficar, como posso Sim, dizer, sem, justamente. E aí o seu dente vai quebrar tudo. Se você tiver com tudo ali, né? Em ordem, né? Passando no dentista, ou mesmo antes, né? Isso não vai acontecer, você vai estar tudo bem, porque você vai estar com um na verdade, acompanhamento. a grávida é todo um contexto. É claro Isso que quando a mesmo. gente tem o bebezinho, a natureza é muito sábia. Vai tentar fazer com que a gente proteja, né? Vá tudo para aquele bebê no sentido de dar tudo certo em relação à gestação e ao crescimento e desenvolvimento do bebê, né? E por Sim, isso que a mulher, a grávida, precisa, né, ter uma boa alimentação, prática de atividade física, cuidados de pré-natal, para que é. não tenha nenhum problema. Mas É, me fala porque... uma coisa, pode falar, Não, não, eu ia continua. falar, é um todo, né? Um É um conjunto. todo. É um É um conjunto. todo. É. Então, na verdade, assim, o ideal é quando, claro, se ela está querendo engravidar, ela já poderia até já Sim, olhar para ver como que tá a boca dela. Tá, mas é. enfim. Aí ela engravidou, não pensou nisso e tá grávida. O ideal é não é ela procurar um dentista quando ela tiver um sintoma, né? Uma dor, um Não, sangramento maior. não, É não, ela já não. fazer um trabalho preventivo. Já fazer um trabalho preventivo. Então, assim, nossa, a gente fala todo o tratamento, né? Todo o tratamento odontológico, evitar, né, se mexer, a não ser que seja de urgência, nos 3 primeiros meses e nos 3 últimos meses, tá? Nos 3 primeiros, porque a formação, né, a formação do bebê, tem muita grávida que descobre e já está com, né, com 2 meses, quase 3 meses, então evitar esses 3 primeiros meses, tá? Mas depois de procurar sim, porque dá para fazer o tratamento, tá? Mesmo se tiver algumas restaurações, de repente, para fazer, que descobrir alguma cárie, dá para fazer o tratamento sim. Tá? E de E repente, é se for só verdade fazer uma que limpeza, faz só a raspagem, limpeza. Entendeu? Tá. E é verdade que na gestação existe uma predisposição maior a ter cárie? Então, o que acontece? O fato do início, né, no início da gestação, tem muita grávida que tem muita ânsia, muito vômito, né, a azia. Esse fato do vômito, principalmente, né, a salivação, o pH da saliva sobe muito. Então, assim, precisa manter, tipo, vomita constantemente, constantemente tem que, né, ir lá fazer um bochecho, Mas depois de passou 15 minutos, escova, tá? Porque senão a acidez fica muito grande, né? O pH da saliva diminui muito, fica muito ácido e causa mais cárie, tá? Então, assim, isso daí é um entendi, fator que pode aumentar a cárie por causa disso, né? Pode entendi. aumentar a cárie por causa disso. Entendeu? É. Mas assim, dá para se tratar, não é nada que não se pode tratar durante a gestação, não, pode, tá? Mas E pode caso tomar anestesia, então, por exemplo? a gente toma cuidado nesses meses, que nem eu falei, e a anestesia, a gente tem uma anestesia sem vasoconstritor. Então, que aí isso daí vai ajudar, né? Que é a anestesia que a gente acaba usando próprio para quem tem que usar, para quando tem que usar. Lógico que o ideal é tá sempre, né, a prevenção para não ter que usar. Então, assim, o que der para evitar, evita, tá? A anestesia. Mas se precisar tomar, dá para tomar sem ter problema nenhum, porque aí não vai ter dilatação dos vasos, né, com essa anestesia. Entendeu? Entendi. Então é o que a gente fica, né? Tem menos a preocupação. Eu acho que aí seria em tudo, né? A grávida é remédio,
Tem os remédios que são permitidos, tem os remédios que são proibidos, mas assim, tudo que a gente puder evitar para não usar é melhor. Então, no caso dos dentes, seria a prevenção, né? Ter esse cuidado de escovação, fio dental, consulta no dentista, e não deixar a coisa... ter esse cuidado de quem tem muito vômito, né? Ter esse cuidado de estar sempre escovando depois, né? Para manter bonitinha a coisa, né? Que senão acaba, né? E bagunçando tudo mesmo, entendeu? Me fala uma coisa. Quando você fala da inflamação, é a gengivite? Chama gengivite? É a gengivite. É a gengivite. Como quais são os sinais que ela percebe, por exemplo, a grávida, que faz ela falar, putz, acho que passou da hora de eu procurar um dentista? É só o sangramento? O maior é o sangramento. O maior é o sangramento, que é o mais fácil. A gengiva muito avermelhada, porque assim, a gengiva ela é rosadinha, né? A nossa gengiva não é vermelha. Uma gengiva vermelha é sinal de problema já. Isso para grávida e para não grávida. Para qualquer um. Porque assim, a nossa gengiva é sempre rosadinha, né? Então, quando a gengiva está muito vermelha, porque às vezes não tem muito sangramento, o sangramento é muito pouquinho, mas aquela gengiva vermelha, inchada, sabe? Aí já é sinal de que tá. E aí, na escovação, o sangramento e no fio dental, né? Porque muita gente tem sangramento no fio dental. Ah, eu escovo não sangra, mas na hora que eu vou passar o fio dental sangra, né? Então, assim, o principal fator mesmo que fala, bom, né, é isso, tá? Eu tô com o começo de uma gengivite, é o sangramento. E às vezes tem algumas grávidas que que a gengiva também fica dolorida, né? Então, às vezes mesmo normal, sabe? Na pressão, né, do lábio, sente um pouco dolorido. E aí, quando tá mais grave, sangra até só de, tipo, tá conversando, a pressão do lábio sangra também. Aí você já tá passando quase para uma periodontite, né? Que aí também é o problema para a criança, porque essas substâncias, as bactérias da inflamação, vão para a placenta, que aí pode causar diminuição de peso na criança, né, o parto prematuro, entendeu? Então é sério, assim, sabe? É uma coisa que tem que cuidar, que tem que ter atenção a isso. Eu vejo que, assim, a grávida tem tanta coisa para pensar que eu acho que isso às vezes passa batido. A gente percebe, assim, que não é uma coisa que... Então, assim, se a gente tivesse muito, assim, obstetra com essa... fizesse parte, assim, de um pré-natal, né? Então, assim, você tem que ir no obstetra. Hoje a gente já sabe até que ela tem que ir fazer uma consulta com pediatra, grávida ainda, né? Antes até do bebê, porque já tira 1 milhão de dúvidas. Então, assim, a consulta com o seu dentista seria... tem que fazer parte de um pré-natal. Porque tá... né? Porque faz parte da saúde dela para não ter um risco de um parto prematuro, ou até, nem pensando num parto prematuro, né? O próprio ter que fazer um tratamento com uma anestesia e tudo mais, né? Então, se você previne aí, se você já consegue fazer um acompanhamento só com limpeza, enfim, fica muito melhor, né? Porque o que acontece muitas vezes, né, que nem eu comentei de depois, né, que a grávida, quando eu estava grávida e tudo, às vezes tem uma restauração muito grande, nem percebe que tem uma infiltração, nem nada, e aí um pouquinho, né, aí já não tem uma alimentação muito equilibrada, e aí pronto, aquele dente acaba vindo a quebrar, se você tem um acompanhamento, isso não vai acontecer, né, então tem que ser um acompanhamento, um conjunto com tudo, né. Não tem. Na verdade, eu acho que tem que fazer, é o que a gente sempre fala, né? É o multidisciplinar, é um olhar de cada um, né? Da importância para que a gente consiga fazer aí dessa gestação uma gestação o mais saudável possível, mais segura possível, né? Bom, na verdade, é aquilo que a gente falou, não é só as grávidas, né, que deveriam ir no dentista. Não. De um modo geral. Ainda mais na quarentena, né? As crianças não escovam mais dente. Beleza. Tudo, né? Se a gente não estivesse pensando em gestante, o ideal é o quê? Uma consulta com a dentista uma vez por ano? Não, 6 meses.
A gente fala 6 em 6 porque aí os pacientes vão de 8, entendeu? Ou pelo menos. Mas o ideal, a gente sempre fala 6 em 6 meses, justamente para isso, entendeu? Para ir no dentista e, tipo, só manter a limpeza, sabe? Né? E se tiver alguma coisinha, você já Sim. descobre no comecinho, né? Aí pega Já no descobre, começo, não já pega no evolui para começo. uma coisa É, pior, é. né? Mas, Na verdade. infelizmente, é aquele negócio. A gente tem alguns pacientes que você consegue pelo menos uma vez por ano fazer eles irem, né? Então, Entendi. pelo menos uma vez por Já ano. está valendo. Você fala 6 meses, aí né, o paciente vai com 1 ano e meio e fala, não, mas faz 6 meses que eu vim aqui. Aí você vai olhar lá na ficha. Não, tudo isso. Ah, tá passando muito rápido esse tempo doido mesmo. Tá passando Tá muito mesmo. rápido. É. Só uma coisa que me veio na cabeça agora. A grávida pode fazer, por exemplo, um raio-x para você verificar? Eu acho que quando tem cárie, essas coisas, você tem que fazer um Tem que raio-x, fazer. né? O raio-x, assim, a gente fala a mesma coisa, os 3 primeiros meses, né? Evitar. O que tem que ver, na verdade, é qual a exposição, né? Então, por exemplo, você vai tirar uma radiografia no consultório, aquelas pequenininhas, pré-apical. O índice da radiografia, né? É aqui. A barriga está aqui, está longe. Você vai estar com avental de chumbo, você vai estar com tudo, né? Uma radiografiazinha só. Então, assim, não tem problema nenhum, sabe? Isso daí não afeta em nada, né? É que a gente sempre fala, nos 3 primeiros meses, aí aconteceu alguma coisa, né? Ah, é Deus a me culpa do livre, raio-x. aí a culpa é do raio-x e tudo mais, tá? Mas, assim, não tem problema nenhum, por causa do foco, né? E tá paramentado, tá com tudo, né? Com avental de chumbo, tudo. Diferente se você vai fazer né, uma radiação muito grande, outro tipo de radiografia, mais a odontológica mesmo, até a panorâmica, né? Que é aquela que faz no centro de radiologia, tudo. Eles também falam que não tem problema justamente por causa disso. Por causa do foco, que é rosto, né? E tá bem distante e tá sempre também com avental de chumbo. Então, como é uma coisa rápida, né? O índice da radiação é baixo. Então, não tem problema. Não tem problema, não. Ótimo. Tem Porque eu acho que tudo. às vezes também elas têm medo, né? Fala, não vou fazer Sim, raio-x, não vou tem. tomar anestesia, não vou... E aí, de repente, acaba não indo e tendo um problema aí pior e Não é, tudo eu tive mais. várias gestantes, até lá da clínica mesmo, né, que tive que fazer tratamento e você faz assim, tranquilo. A gente, né, evita os 3 últimos meses, porque assim, já tá, né, já tem toda aquela tensão de, meu Deus, a qualquer hora, né, pode de repente vir a nascer, é desconfortável, né, ficar deitado na cadeira. Então a gente evita mais por causa disso, né, porque essa tensão toda que o pessoal já tem de ir ao dentista, né, de repente pode também adiantar algum processo. É mais nesse sentido, né? E os 3 primeiros por causa da formação e tudo, né? Ah, sim, sim. O que a gente puder, né? Vamos Mas o ver. restante é tranquilo. O restante é tranquilo. Dá para Vamos tratar ver se sem problema. É. essa mulherada acorda para fazer mais prevenção, né? Vamos ver. Porque Mas é o que a acho gente que precisa. e a ajuda, acho que do obstetra seria fundamental, né? Sim, Porque às sim, vezes a sim. grávida não tem esse conhecimento e com tanta coisa acontecendo na vida, porque é uma mudança de olhar, é uma mudança de tudo, que às vezes, Aí, se ela não tem o sintoma, né, é, acaba passando ela vai desapercebido aí. deixando. É Então, isso eu mesmo. acho É isso mesmo. que se o obstetra, a minha obstetra, eu lembro que na época me cobrou, né? Você foi no É, dentista? Mas eu não sei é. se isso também é muito regra, porque a gente não escuta falar muito, né, dessa Não, importância. não não são todos não assim. Eu tenho, né, grávidas que tem algumas grávidas que falam, não, vai, né, porque o obstetra falou tudo, pediu para ir, né, que nem você falou, cobrou e tudo mais. Mas não são todos não. Não são todos não. Entendi. Não são Ai, que todos. bom. Infelizmente, né, poderia ser mais, né? Mas vamos ver se a gente vai mudando, né? Eu acho que a gente vai plantando uma semente, né? Eu acho que já muita É, coisa é, mudou de anos para cá em relação à obstetrícia. Mas eu acho que a gente exato. vai sempre plantando uma sementinha para, na verdade, para todos, né? Para que a gente trabalhe sempre muito mais na prevenção do que no tratamento, né? Tem Isso tratamento, é. que é legal. É. Mais alguma coisa de gestante?
Acho que não, Eu né? acho que não, porque... Não, acho que não, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida de alguma coisa. Acho que nós Não, já tô falamos mais ou apertadinho. menos de todas as dúvidas, né? Que é o raio-x, o fato, né, do parto prematuro. Eu acho que tá tudo Ah, não, olha que perguntaram se podia, em qualquer idade não gestacional, tá bem. fazer a limpeza e a raspagem de tártaro. Pode, porque assim, a raspagem é uma, né, a limpeza, a raspagem é uma coisa que a gente não, você não leva anestesia nem nada, tá? Então, mesmo que você vá no começo que eu falei dos 3 primeiros, não tem problema nenhum. É que geralmente, quando que eu falei, né, quando já descobrem, já estão com, né, às vezes 1 mês e meio, né, acaba indo mais ou menos nessa época mesmo, né? Mas não tem problema não, porque é uma coisa que não gera anestesia nem nada, né? Então, não tem problema nenhum, não. Fechou. Bom, se alguém tiver depois mais alguma dúvida, vai perguntando pra gente. Agora vamos para a parte dos bebês, né? Que é Ah, uma loucura, né? então Enfim, aí tudo deu tudo tomar. certo na gravidez, né? Ela não teve problema nenhum, então ela tá feliz da vida, enfim. Aí o bebezinho nasceu. Só que ele nasceu sem dente, né? Ele nasceu Lógico, só né? Ainda bem, gengivinha. Graças a Deus. são Mas tem raros, uns que são nascem raros já, bebês né, que com nascem com dente. dente. Jesus amado. Mas enfim, agora me fala uma coisa. Deixa eu só te perguntaram aqui, antes da gente entrar no bebê, ó, neste período de Covid, quais cuidados as clínicas odontológicas estão tomando? Ah, isso é legal, até porque hoje a grávida é um público de risco, então ela pode até não querer ir com medo, até porque ainda a gente tem que se preocupar com isso, né? Com isso, é. Então, assim, nós sempre tivemos, né, o cuidado, é que eu falo, o álcool 70 já faz parte da nossa vida desde sempre, e agora esses cuidados estão redobrados, né? Então, assim, colocamos propé, né, para você entrar na clínica, ou mesmo, né, no meu outro consultório em São Bernardo, então tá todo mundo, né, atendendo mais espaçado, para evitar ficar até paciente na sala de espera, sabe? Para evitar, tipo, né? Um saiu, o outro está chegando praticamente quando ele já saiu. Né? A intenção, até eu peço para não chegar muito adiantado, para não atrasar e nem chegar adiantado, para evitar mesmo de aglomeração, né? Por mais que às vezes é um outro, mas evitar mesmo qualquer tipo de contato, para dar tempo também depois da gente, né, fazer toda a limpeza do consultório e tudo mais, né? Ficamos de máscara direto dentro do consultório, né? Até nós fizemos, eu fiz, ó, você nem me viu de máscara ainda que você não foi pro Olha, consultório. personalizada! Isso aí! E, então, né, porque agora você tem que ficar com ela direto, né? Secretária com ela direto, a gente direto, não dá para tirar e conversar com o paciente, entendeu? Mas é o que a gente tá tendo esses cuidados. Então, assim, dá para atender, né? A mesma coisa, eu, né, agora estou usando mais aquele, né, a outra máscara lá facial, que era uma coisa, um hábito que a gente não tinha, deveríamos ter, mas não tínhamos, e agora estou usando jaleco, acima do jaleco, né, o outro avental de TNT, e é um dos cuidados que a gente tem que ter, porque também não dá para deixar de tratar, né? Não dá para, mesmo o paciente também numa emergência, não dá para deixar de tratar, né? Então a gente está Tem que tratar com tratando, segurança, né? tem que A tratar com segurança. higienização do equipo, De 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 tudo, tudo. Como é que eu falei? maçaneta, tudo que o paciente É, passar por ali, a gente tá isso mesmo, cuidando, é né? isso mesmo. Que o álcool 70 já fazia parte, agora a gente passa, né? A solução da Cândida e o álcool 70, né? Então, mas é o que É, tem que fazer, né? É o que tem que fazer. Para evitar é, mesmo qualquer, né? Entendeu? Né? E não continuar, tem né? jeito, E temos que vai ser, seguir e com vai ser um segurança. hábito que, assim, a gente já tinha toda essa segurança, agora está redobrado e vai permanecer esse redobramento até quando isso acabar, porque, né, vai Na virar um verdade, hábito. vocês já são um grupo de risco para outras doenças Sim, também, né? Então, o cuidado dentro da clínica odontológica já sempre sempre foi muito mais houve. redobrado, Sim, por exemplo, do que outros, sim, né? sim, Então, assim, no caso da lógico. fisioterapia, a gente nunca atendeu
de máscara, né? Então, vocês já tinham um outro hábito. A gente agora teve que se reestruturar totalmente para conseguir fazer um atendimento onde a gente não gere nenhum risco para aquele paciente que está entrando, indiferente de quem seja, né? De quem seja. O tratamento que vai fazer e tudo mais. Né? Então, é isso aí. Né? Tem que vamos enfrentar o bichinho, mas quem puder fica em casa. Tem que enfrentar e até ele ir embora de vez. Né? Agora me fala uma coisa. Então vamos falar do bebê. Tá, então aí, voltando. Então o bebê nasceu lá, banguelinho, bonitinho, gostosinho, que é o momento que a gente acha lindo ser banguelo, né? Porque depois não, sim, tá? Só no né? primeiro ano de vida. E quando que a mãe, o pai, tem que levar na dentista? Precisa levar logo sem dente? Você falou bem, agora gostei do que você falou. A mãe e o pai. Né? Isso é bom, né? Vamos botar o pai na jogada, né? Chega os dois levarem, os dois, né? Porque aí não sobra só para a mãe, né? O pai também tem que saber o que tem que fazer. Né? Bom, o ideal é assim. Nasceu, o ideal já é levar, tá, ao dentista, logo nos primeiros meses, aí tomou as vacininhas, pode sair de casa, vai na consulta, por quê? A gente vai fazer uma avaliação da cavidade bucal, para ver, por exemplo, freio, a pelinha que a gente tem embaixo da língua e aqui em cima do lábio, né? Por quê? Isso aí pode prejudicar a amamentação. Então, às vezes tem o freio, principalmente lingual muito curto, que não consegue mostrar a língua, eu não vou mostrar a língua, que senão vão brigar comigo, não consegue, né? Eu fiz cirurgia de freio numa mãe e num filho, uma vez. E a alegria da mãe era poder mostrar a língua depois de grande, quase 40 anos, mostrando a língua. Nunca pode mostrar a língua para ninguém, entendeu? Ela fica curtinha, o bebê fica com a linguinha que não sai, né? E a língua é super importante para o processo de amamentação, né? Então, muitas vezes, né? Algumas vezes, no próprio hospital, na maternidade, já é feito isso. Porque o médico já vê, né? E isso já é feito no próprio hospital. Mas às vezes não, entendeu? Eu tenho visto isso mais. Eu vejo um pouquinho depois, né? A mulher vai para casa, a mãe com o bebê, a amamentação começa a não dar muito certo, começa a machucar muito o seio da mãe. Geralmente, antes da dentista, vem as consultoras de amamentação, que são fundamentais para o processo de amamentação. Essa semana mesmo, uma amiga querida, que eu amo, precisou fazer, né, essa cirurgia. A gente chama de cirurgia, um procedimento, vai. Você fala, cirurgia dá um taquicardia. Dá taquicardia. Não, é super simples. É simples. Mas como que é? É o procedimento, vocês dão um tiquezinho? É uma anestesiazinha local só, né? A mesma anestesia de dente, mas assim, se dá muito menos anestesia, tá? Porque é só ali local e é um piquezinho. Você faz um piquezinho, muitas vezes ainda mais pequenininho, né? Muito bebezinho, nem ponto se dá. Você faz um piquezinho até... Aí vai depender de como é esse freio, né? Sim, claro. o tamanho, se ele porque tem uns que às vezes é curto, mas é muito curto, outros já são... E aí você faz um piquezinho até você liberar, vamos dizer assim, toda, né, a linguinha. E aí vai... Mas assim, não tem muito sangramento, a não ser que tenha, às vezes, muito sangramento, que você dá o ponto, senão você nem ponto dá. E eu falei para ela que eu tenho certeza que ela sofreu mais que ele no procedimento. Sim, com certeza. Com certeza. A única mãe que eu não vi sofrer foi essa que eu fiz a mãe e o filho. Entendeu? Mas porque ela tá feliz, né? Porque ela quis fazer também, né? Ela tava super feliz, justamente. Então você imagina, faz 13 que eu tô na clínica, fazem acho que uns 15 anos isso. Né? 13, 14 que eu tô na clínica, né? Mas eu acho que isso é uma coisa super importante. Então, assim, as consultoras de amamentação, elas também têm que ter esse olhar, porque muitas vezes não vai chegar para o dentista de cara, né? E ou pediatra, né? Então, é a consultora e o pediatra, que a hora que começa a ver que a amamentação tá dando algum problema, o bebê não tá legal, tá
muito o seio da mãe. Claro que não é o único motivo, tem N motivos para a gente ter algum problema na amamentação, de pega errada, enfim. Mas esse é um dos. E de repente a consultora, se ela está de olho nisso, ela consegue encaminhar para uma avaliação de um dentista para ele saber se precisa, se não precisa, enfim, e fazer o procedimento. Então, eu achei super legal você falar disso, porque é super importante e pode passar desapercebido, né? E às vezes até não dá o sucesso de aleitamento, né? E por um problema que seria resolvido facilmente, né? Facilmente desde do início, né? Por isso que eu falei que nem esse menino, né, da época, ele já tinha 6 anos, entendeu? Então, quanto tempo que ele não ficou, né? O que ele já não passou com isso, né? Sim. Na amamentação e tudo mais, né? Então, assim, essa primeira, né, consulta, vamos dizer assim, que a gente já até pede para ir, né, o quanto antes, assim, o quanto, né, logo no início mesmo, né, nos primeiros meses aí, é para avaliar isso. A gente até falar da importância da amamentação, do aleitamento materno, tá? Desenvolvimento de face, desenvolvimento, respiração, e tudo é muito importante, tá? Então, assim, né, já vai para outro lado também, né? A importância do aleitamento, né? E aí já dá as dicas, né? De como fazer a higienização, por mais que não tenha dentinhos, né? E aí depois, quando vier os primeiros dentinhos, retomar, que aí também vai ser uma higienização diferente. Que às vezes a gente fala dessa higienização enquanto não tem, enquanto é só gengivinha, mas aí quando vem os dentes, fala, meu Deus, e agora? Como que eu faço? Né? Como que é a higienização? Vamos falar, como que é a higienização quando não tem dente? É uma gazezinha? É uma gaze, né? Pode ser umedecida em água mesmo, mas toda vez que um nenê mamar, tem a importância de fazer a higienização, tá? Porque fica, né, paradinho o leite. Por mais que, é um leite materno, mas não tem problema, tá? Porque às vezes tem criança que até, né, o que eles falam, né, a boqueirinha, né, que aparece aquelas, que pode ser por isso, né? Porque fica ali, querendo ou não, fermenta, né? Não tem, independente de qual seja, né? Então precisa limpar para evitar esse tipo de coisa, tá? Então, assim, toda vez precisa limpar. E aí depois, quando vem os dentinhos, já é a segunda fase, né? Que aí precisa daquelas dedeirinhas ou escovinha, né? Tem a escovinha do primeiro dentinho, que ela é bem pequenininha, né? E já passar, que aí são outras orientações, né? Então, assim, aí vai ser mais ou menos com 6 meses, depende um pouco de criança para criança, não tem muita a literatura, vamos dizer assim, né? Os primeiros dentinhos, que são os 2 de baixo, com 6 a 12 meses, mais, né? Tem criança que nasce antes, tem criança que nasce depois, né? Então, assim, vai muito mesmo, né, da criança em si, aí não tem muito que, né? Mas assim, tem alguma... É uma média, né? Tem bebês que nascem o dentinho muito cedo, outros tarde, outros mais tarde. Mas tem algum momento em que a mãe, quando não nasce nenhum, tá? Que a mãe deveria se preocupar, né? Então, assim, eu falo porque a minha filha foi ter o primeiro dente com 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Na festinha de 1 ano, ela era banguela, 100% banguela, sabe? Não tinha aquele inchaço de gengiva, o dentinho tá nascendo. Não, ela era banguela, 100% banguela. E era uma preocupação. Eu falava, gente, essa menina, será que ela tem dente? Meu Deus, todas as criancinhas com os dentinhos com 1 ano e a minha nada. Até 1 ano e 1 mês. Depois também parece que ela dormiu um dia sem dente, no dia seguinte tinha um monte de dente na boca, né? Acordou com todos os dentes. Mas em que momento seria... né, seria um momento que ela fala, poxa, será que tá acontecendo alguma coisa? Então, varia muito. Eu não sei, você com quantos anos, né, com quantos meses, ou 1 ano, de repente, que veio nascer os seus, né? Se sua mãe já te falou isso, não falou. Mas... Menor ideia. Tem, né, tem uma paciente minha, né, que teve até lá da clínica,
E linda, meiga, médica, o pai, mãe, e o menino com 1 ano, nada de dente, os gêmeos. Só que aí eu falei, tá, peraí, vamos lá, vamos pensar. Com quantos anos? Ah, do pai foi também a mesma coisa. Eu falei, então, você entendeu? Então, assim, varia um pouco, isso também tem muito a ver, né? A parte genética da coisa, né? Então, assim, se passar muito mais de 1 ano, que a gente falou, 1 ano e 1 mês, pronto, apareceu todos. Aí eu acho que é uma coisa de se preocupar, né? Mas, assim, essas idas também ao dentista, por quê? Dá pra gente perceber, a gengiva vai ficando mais gordinha, por mais que os dentes ainda não apareceram, mas a gengiva começa a ficar diferente. Então a gente sabe que o dente está ali, né? Então, assim, é uma coisa que não precisa se Fazer um preocupar. raio-x para ver isso, entendi. Justamente, como ela fazer expor a criança a um raio-x para isso, tá? Então, assim, tem essas mudanças, né? Essas aparências, entendeu? Então, mas é muito, acaba indo um pouco para genética, entendeu? Então, né, envolve tudo isso também, né? Porque aí vai É, na sequência, né? 7 a 10 meses, os dois de os de cima, cima. aí depois vai os daqui da lateral, né? Que é os molarzinhos aqui. Por último, que vem os caninos, né? Que é as presinhas, Que é um né? Então, assim, sofrimento, que já é. Então, assim, sofrência. eles acabam sendo o canino, depois só tem os molarzão lá atrás, né? Que aí é os maiorzinhos, que nasce os daqui, aí vem os lá de trás, né? Que aí é por volta já de 1 ano e meio, até 2 anos, né? E o que você Então, daria de assim, dica para as mães para aliviar os sintomas quando esses dentinhos começam a nascer? bom, o que pode dar, assim, fazer, né, massagem, tá? Ajudar, né? Dependendo, a criança já vai estar, de repente, introduzindo alguma coisa de alimento, porque com 6 meses, né, de Sim. fruta, né? Então, agora ainda tem aqueles que você coloca, né, tipo num saquinho, que a criança coloca um pedaço da fruta. Isso também é bom, porque, por exemplo, uma maçã, né, que é mais durinha e é geladinha, então, sabe que ele vai ficar ali, que vai massagear, tá? Tem Né? gente que faz sorvete de leite materno e dá para a criança, que aí ela vai massageando com Justamente, geladinho, vai né? massageando e é gelado, porque eu falei da fruta, né? A maçã é Ah, mais durinha, né? Então vai massageando e ao mesmo tempo vai sentindo o gostinho bonzinho ali e vai, né? Porque assim, não tem muito o que fazer, né? A mãe pode perceber irritação, tem criança que às vezes dá uma febrinha, mas assim, é o você, né, manter. A febrinha, você vai dar um analgésicozinho ali, mas nada de querer, né? É muita coisa, porque também não é nada, não é um febrão, né? Tem sim. crianças que às vezes têm diarreia, um pouquinho, Ah, que é muda a verdade. consistência, tem criança que muda, mas não é regra, sabe? Não é todos, às vezes o primeiro dente, nossa, não teve nada. Os dentes lá do fundo são piores, porque são dentes maiores, né? Então a criança acaba tendo mais irritação e tudo mais. Entendeu? Então é muito assim, não tem regra, né? Vai muito de criança para criança, mas é as coisas que dá para fazer para evitar, né? Tinha agora tá fora de cogitação, tinha aquela gengilone que passava que dá uma amortecida, né? Uma Essas anestesiada, né? pomadinhas, dá uma anestesiada, dá uma amortecida. Mas também você pode fazer isso com gelo. Os mordedores, né? Tem bastante hoje em dia mordedor que você põe, né, no freezer, que ele fica geladinho, que é o ideal, assim, que acaba sendo o que vai aliviar É que não tem bastante, né, risco na também, né? Não é criança. medicação, Então, não é nada. E a gente tem que ter justamente, justamente. paciência, né? É, vai nascer outro, vai sim, nascer outro. sim. Vai E a nascer gente tem outro que e acolher é os assim mesmo. bebezinhos É. e não tem Porque não tem muito, não tem muito o que fazer, vamos dizer assim, né? Você tem que partir para esse lado, né? E para ir driblando ali até ele nascer. Porque às vezes ele rasgou, pronto, apontou uma pontinha, já não sente mais já nada. alivia. Já alivia, né? Então, mas é Oli, aí. deixa, ó, perguntar aqui, ó. A Denise perguntou se já podia fazer nos primeiros dias, meses. Eu acredito que seja o procedimento do freio lingual, que chama? Pode, freio lingual, é. Freio lingual Pode tem o lingual fazer e tem o aqui, labial, né? Aqui, labial. que às vezes que a criança sorri, não nem sorri, né? Fica assim, fica.
baixinho. Não aparece nem a gengiva. No caso que não vai ter dente ainda. Pode fazer, viu, Dê? Porque às vezes isso vai fazer toda a diferença em relação à amamentação. Se for realmente curtinho, pode fazer sim, mas o ideal, na verdade, é uma avaliação do dentista para a gente ter certeza disso, tá? Eu não sei se foi exatamente... não sei se foi exatamente isso que ela perguntou, mas eu acho que sim. Perguntaram também lá em cima se o bebê de quase 1 aninho pode ter cárie. Então, tem muito a cárie de mamadeira, né? Que o pessoal que a gente fala... Tô tentando ver aqui, mas não consegui. O que acontece? Acaba dando as manchinhas, que é justamente, muitas vezes, a falta da higienização, por isso que é importante a higienização, que é aquilo que eu falei, fica ali. E tem criança que, às vezes, vai para a mamadeira mais cedo, né? E muitas vezes o leite é diferente, ou põe alguma coisa no leite, né? Porque, sei lá, um achocolatado, tem os sustagens da vida e mais os outros, né? Esses complementos, né? E aí o que acontece? Mama, às vezes acorda de madrugada para mamar, fica com aquela mamadeira, né? E não tem a limpeza. Então isso pode acontecer. Tá? Pode acontecer sim. Às vezes tem dentes, né? Crianças que nascem, quando o dentinho nascem com uma manchinha. Isso pode ser uma descalcificação, não dá para a gente ter a certeza de por que essa descalcificação, tá? Então, essa manchinha não necessariamente tem cavidade, né? Buraquinho, e aí a gente não mexe, só observa, tá? Mas às vezes tem cárie sim. Essa semana, eu atendi um menininho com 3 anos de idade. Ele tinha uma manchinha no dente da frente, já desde novinho. E aí, agora ele chegou e a mãe falou que a pediatra falou que era uma coisa que não tinha que fazer. Aí eu falei, oi? Como assim não tinha que fazer? Porque agora a manchinha cavitou, né? Porque é o que eu falo, se você acompanha, essa mancha pode ficar mancha, porque você está acompanhando, você deu todas as orientações do que tem que fazer, e a mãe segue. Agora, não é nada, e aí agora tá com um buraquinho, entendeu? Então é complicado. Mas dá, e aí tem que se tratar sim, pode acontecer sim. Eu tenho bastante paciente, principalmente com 2 para 3 anos já, que... porque aí já tá comendo de tudo, né? E aí tem que higienizar, senão dá cárie. Tem que higienizar, tem que... E começar desde pequeno. Assim, se comer desde pequeno, acostuma e vai. E vai. E me fala uma coisa, em relação também perguntaram sobre creme dental. Porque tem o flúor, com flúor, sem flúor, a quantidade, quando usar. Então, como que funciona isso, tá? O ideal é sem flúor no comecinho, tá? Hoje já tem estudos que pode usar com flúor, tá? Depois, né, com 2 anos, de 2 anos para cima, né? Pode usar com flúor, mas é um grãozinho de arroz. É um grãozinho de arroz. Aí depois, até para bebês, né? Também usar com flúor. Eu fico meio assim ainda, e eu acho que, de repente, quando é muito pequenininho, usar sem flúor, tá? Que é o que eu indico, né? Depois dos 2 anos, usar com flúor, mas assim, um grãozinho de arroz, tá com 4 anos, meia ervilha, tá? Porque o creme dental não é igual da propaganda, que precisa ir na escova inteira e fazer a pontinha, assim. Né? A propaganda de creme dental é assim. Né? É verdade. Não precisa isso, não precisa, tá? Então, assim, é pouco, né? E depois, passou dos 4 anos, aí depois que vai para uma ervilha. E é o suficiente, é uma bolinha, entendeu? É uma bolinha. E sempre procurar, porque assim, tem alguns cremes dentais que a concentração de flúor é muito alta, infantil. Então, sempre dá uma olhada nisso. Então, mesmo que seja com flúor, mas uma concentração menor. 1.200 ppm, 1.100, 1.200. Porque tem creme dental infantil que tem 1.400, que é a mesma coisa do adulto.
Você entendeu? Porque qual é o O principal flúor, problema? é isso que eu ia falar. Qual que é o problema? E o que que ele É, ajuda? Ele ajuda a prevenir a cárie? ele ajuda a prevenir a cárie, fortalecer, tá? Só que ao mesmo tempo, o que acontece com os cremes dentais infantil? São docinhos, né? Sim. São, entendeu? Então as crianças querem o quê? Comer, é gostoso. Aí a criança pequenininha não sabe cuspir, não sabe fazer bochecho, É, não sabe você cuspir. entendeu? E acaba engolindo. E acaba engolindo, tá? Então, por isso de colocar pouquinho, porque vai colocar pouquinho, não tem problema. Se ele engolir, é uma concentração muito pouquinha. E é lógico que ajuda, porque é um gostinho, é gostoso, né? Então, ajuda no sentido da criança querer escovar. Querer Mas tem que usar. Uhum. tem que sempre supervisionar. Tem que sempre supervisionar, porque assim, é uma coisa muito complicada. Complicada que eu digo, as crianças adoram, quer pôr um monte, e aí vira o que vira, né? Entendeu? De ter as fluoroses, né? Que são também manchas É, brancas. É, ah, então, é isso que eu queria entender. Isso porque que seria o o de excesso do flúor. flúor vai causar fluorose, são manchas brancas no dente, só que essas manchas não saem, entendeu? Essas manchas não saem, né? Então, assim, é umas manchas praticamente no dente inteiro, sabe? Não é uma, porque tem pacientes, né, crianças às vezes que tem uma mancha ou branca ou amarelada, mas é só uma mancha ali, ele mancha quase o dente todo, assim, vamos dizer, sabe? Fica um esbranquiçado, entendeu? Fica um esbranquiçado, né? E Entendi. aí, né? Entendeu? Tem Mas que passar na dentista para dentista orientar. Pode usar, isso, deve usar, mas uma quantidade bem pequenininha, porque bem realmente no pequenininho, começo a criança não sabe cuspir, não sabe, então não, com certeza vai não, engolir, né? Mas ao é, mesmo tempo também o flúor é. acaba protegendo o dente. Sim, a importância do flúor é essa, né? A importância do flúor Tá? é essa. Entendeu? Aí perguntaram assim, ó, podemos usar enxaguante bucal nas crianças de 1 ou 2 anos? Não, não, porque a criança não vai saber cuspir. E vai Porque o engolir enxaguante aquilo. vai fazer o quê? Você vai fazer um bochecho e cuspir, entendeu? É, Então, não dá, porque aí todos os enxaguantes têm flúor. E aí você vai causar uma fluorose também, entendeu? entendi. Por mais que sejam os infantis. Por mais que sejam os infantis. Então, de repente, a gente poderia indicar o uso do enxaguante bucal a partir do momento que a criança tem total capacidade de cuspir? Sim, sim. Existiria essa importância de usar o enxaguante ou não? Então, o enxaguante, o que acontece? O enxaguante é um complemento, tá? Um complemento. Mesmo nas crianças quanto nos adultos. Então, não adianta às vezes a mãe, eu não tô com vontade, porque tem que orientar, você tem que estar do lado, né? Sim, Não adianta falar que você vai escovar, né? Que eles vão escovar de pequenininho sozinho, que não vai adiantar, né? Então, assim, você tem, né? Eles têm que você tem que estar ali. Não falar, vou fazer só dar um enxaguante para ele fazer, para ele usar. Não. É um complemento. Então, vai escovar e vai fazer o bochecho, tá? Mas, assim, eu recomendaria para criança um pouquinho maior. Depois você falou, depois que já sabe bochechar bem, cuspir bem, né? Porque isso com 4 anos, mais ou menos, porque às vezes com 2 anos ainda não tem não, essa, e às né? vezes eles sabem, né? Mas ainda assim, algumas vezes, pelo menos eu vejo nos meus filhos, né? É que agora eles já estão mais crescidinhos, mas assim, no começo eles aprendem a cuspir, mas uma vez cospe, na outra vez engole, porque ainda está no aprendizado, né? Então, assim, nem sempre você tem a certeza que ele vai cuspir. Então, Que a ele vai própria cuspir, aguinha que a gente vai justamente. fazendo, ensinando eles, uma hora quando você vê, pum, engoliu, É né? isso mesmo, é isso Então, mesmo. Você demora um não. tempinho aí, né, pra... Entendeu? Então, é justamente esse cuidado que tem que ter, né? De se tá realmente tá cuspindo, se tá, porque não, você não pode deixar, né? É, é, né? Sem a orientação. E sempre assim, pós-escovação, entendeu? Entendi. Pós-escovação. Bom, na verdade, escovação, fio dental. Fio dental, é. E aí vai, né? E aí vai, é isso mesmo. É os pequenininhos, a gente fala, é difícil você, né? Tem que passar o fio dental, é você, né? Hoje a gente tem várias facilidades. Eu vou até, peraí que eu vou
Vou achar Você tem aqui, aí o infantil? vou mostrar, que é muito legal e muito bom. Ah, esse é ótimo, né? Para que a própria Entendeu? criança um pouquinho Então, maior a consegue própria fazer. criança um pouquinho maior consegue fazer. Entendeu? Então, os adultos também, viu? Usa, adora. É fácil passar lá atrás, entendeu? Então, E esse você né? encontra fácil em farmácia, né, Eli? Esse Encontra, encontra, tipo. encontra fácil. Encontra fácil, hoje com as internets da vida também, você É demora um verdade. pouquinho para pegar, mas vem, entendeu? Então, né? E é assim, né? Os filhos não gostam, aí você compra o saquinho, entendeu? Deixa aqui na gaveta, né? No quarto da filha, para ver se usa. E não é fácil, não. Vocês acham que é fácil? Né? Não, eu acho que é pior ainda, né? Não é, então. Pior É, ainda, né? Mas mas, enfim, né? deixa eu ver se tem mais alguma. Eu Ah, ó, tô, da eu tô Denise era tentando. isso mesmo. Ah, ó, mandaram uma aqui, ó. Agora acho que é fora aí do. Escova elétrica. É interessante? Então, a escova elétrica é assim, tá? Tem, né, uma faca de dois gumes. Ela é muito boa, tá? Só que não adianta você achar que você vai pôr assim e ela vai escovar seu dente sozinha. Não vai. Você tem que fazer a movimentação da escova. Né? A movimentação da escova que eu digo, levar até lá no fundo, sabe? Não adianta achar que ela vai fazer tudo sozinha, que não vai. Entendeu? Então, é por isso que eu falo, é boa e não é. Às vezes, para criança, tem criança que facilita muito, né? Mesmo para o adulto, tá? E às vezes não, você tem que ter essa consciência. Você tem que fazer, né, a movimentação, você vai rodar ali, né? Mas eu digo, você tem que colocar ela na posição certa. Não adianta você achar que ela vai, tá? Mas ela é muitas vezes ela é muito útil, sim. É útil que eu digo, é para a criança ficar mais animada para escovar o dente, né? Já que nós estamos falando das criançadas, né? Para a criança ficar mais animada para escovar o dente. Muitas vezes é bem interessante, sim. É bem Mas pro interessante. adulto, e pro adulto? Para o adulto, é assim. Eu tenho, que eu faço propaganda dessa escova, né? Deixa eu pôr meu celular para carregar aqui. Ah, que ela, que é uma escova do Oral-B. Por quê? Tem muito adulto que pressiona demais a gengiva, a escova, tá? E essa escova, essa específica, quem quiser, eu até trago, né? E porque a gente pede direto do Oral-B, ela tem um sensor. Então, quando o paciente aperta, né? A pessoa aperta, ela acende uma luzinha. Então, você para com o hábito do apertamento da escova. Porque muito causa Porque de retração machuca, de né? gengiva machuca. E a retração da Retração gengiva de gengiva é causada por acontece em escovação. caso de apertar. Então, essa escova é maravilhosa. Essa Pode escova é trazer uma maravilhosa. para mim. E pode deixar, eu tenho uma também. Entendeu? Então, assim, essa escova é maravilhosa. E essa escova é legal para as crianças também, porque ela dá o tempo da escovação. Que a gente fala, 2 minutos de escovação. Poxa, não é tanto tempo que você precisa escovar o dente, basta você escovar direito, né? Entendi. Entendeu? Então, e ela vai apitando. E é recarregável, entendeu? É bateria. Então, é show de bola. Aí é interessante, entendeu? Mesmo para o adulto é interessante. Mas é o que eu falei, você tem que ter o tempo do mesmo Sim. jeito, entendeu? Né? Fazer a movimentação do mesmo jeito. Não é escova para preguiçoso, né? Não é para Não é, preguiçoso. porque não é só porque é escova elétrica, acho que vai pôr aqui e vai ficar, né? Não é, entendeu? Então, né? Entendi. Essa Ô, Eli, a diferença. quando que você acha que, por exemplo, uma criança, voltando para a criança e a pasta de dente, veio uma pergunta aqui para mim. Em que idade, mais ou menos, a gente poderia usar? Ó, tem gente querendo essa escova também, tá? Não sou só eu, não. Tem gente querendo. Pode deixar que eu vou. Manda pra gente, depois manda pra mim, manda pra clínica que a gente vai. Que a gente arranja aí para todo mundo. Oli, com que idade a criança poderia começar já a usar a escova de adulto e a pasta de adulto, por exemplo? Tem alguma... Porque assim, então, a minha filha só quer usar de adulto. Ponto, acabou. Então, ela é adulta já. O problema é, entendeu?
o tamanho da escova de adulto. Porque tem escova de adulto que é desse tamanho, assim, sabe? Parece, Sim, eu não não. digo cabo, não. Eu digo tipo uma Oral-B 35, entendeu? Então, a Oral-B 35 ainda é pequena, é uma escova maravilhosa, tá? Porque tem umas escovas, eu acho, né? Se a Oral-B estiver me ouvindo, tudo bem, porque eu falo isso pra menina mesmo, que vai lá, pra Rê. Porque eu acho as stages da Oral-B, quando chega para a idade de 7 anos, acho que é de 7 a 9, a cabeça dela é muito grande. As crianças têm a boca pequena. Para a gente conseguir chegar lá no fundo, é ruim com uma escova de cabeça muito grande. Entendeu? Então, assim, tudo depende que escova de adulto que vai usar. Tá? Que escova de adulto que vai usar, porque tem muitos que é o que Na você verdade, falou, né? o que precisa é que a cabecinha tem que ser pequena da Cabeça escova. pequena, mesmo produto. Tá? Mesmo produto. Por quê? Aí você vai conseguir chegar lá no fundo, né? Você vai conseguir escovar direito, principalmente lá atrás, né? Os dentes da frente também, por dentro, entendeu? Então, assim, o ideal é a cerda macia e a cabeça pequena. Ou tem umas que é meio triangulinho, né? Que é fácil você chegar lá atrás também, entendeu? E a pasta? Então, o creme dental, depois, quando a criança, que é o que eu te falei, às vezes tem creme dental de criança que acaba sendo com mais flúor do que de adulto, tá? Então, assim, quando já tá com 7 anos, vamos dizer, já você pode usar porque é praticamente a mesma coisa, sabe? Não muda. A nossa preocupação é com os menores, quantidade sempre pouca, tá? Sempre uma ervilha, quantidade sempre pouca, porque a pasta, que eu te falei, o creme dental de criança, às vezes tem uma concentração de flúor maior. Você entendeu? Então precisa tomar muito cuidado. Precisa tomar muito cuidado, né, com isso. Tem alguma, perguntar aqui. Tem alguma marca boa de escova para criança? Ó, fazer propaganda aí. Olha, é o que eu te falei assim, não tem. Não, a Colgate tem uma linha muito boa. A Oral-B, é o que eu te falei, a de pequenininho é boa, mas depois as stages fica muito grande, tá? O que tem que ver, a Colgate ainda acaba sendo menor. Tem que ver sempre cerda macia, sempre macia, super macia, tá? Mas aí tem uma linha muito grande, né? Tem uma linha muito grande. Tem uma linha muito grande de escova de dente, né? Ainda mais infantil, né? Porque aí tem da Barbie, tem disso, tem daquilo, tem da, né? Então, assim, é sempre procurar. Não, o importante é não ser muito grande e ser cerda macia. E cerda macia. E cerda macia. E a gente caprichar na escovação, né? E caprichar na escovação, sim, sim. Principalmente. Tem jeito. Deixa eu ver se tem mais. Ó, gente, falta 2 minutinhos, Li. E daqui a pouco ele desliga sozinho. Mas acho que era isso. Eu acho que também, se alguém quiser saber mais alguma coisa. A Karina falou que só nasceu o primeiro dentinho depois de 1 ano. Ele queria fazer um raio-x na filha. Não precisava, ainda bem que é não verdade, fez. eu li. Se a Cá tiver ainda aí o carro, eu infernizei meu pediatra. Eu falei pro meu pediatra que não era possível, que ela não tinha dente. E ele falou que não ia fazer um raio-x antes de 1 ano e meio. Aí, um dia ela acordou com mais dente que eu na boca, entendeu? Foi mais ou menos por aí. Foi a Fabi que falou do enxaguante aqui, que é uma amiga minha. Mas é isso daí. Vai acabar, amiga. Vai acabar. Amiga, vai acabar em 20 segundos. Ó, Li. Obrigada, querida. Se alguém tiver mais dúvidas, chama. E qualquer querendo saber. Responde. As escovas também. Vamos lá. Li. Obrigada, gente. Beijo, querida. Beijo. Obrigada. Tchau.